Fala, rapaziada, eu Sérgio Malibu, acabei de receber um vídeo do Fábio, o historiador casca grossa, sabe de muita coisa, e hoje ele veio me falar do Sherlock Holmes e do Bartitsu. Você sabe o que é Bartitsu? Você sabia que o Sherlock Holmes fez jiu-jitsu? E vamos saber um pouquinho das histórias da arte marcial em 1980, né? Hoje, depois da grande façanha, né, que o jiu-jitsu conseguiu mostrar para o mundo inteiro através dessa grande evolução aqui, que o jiu-jitsu se transformou no Brasil, né, pelo pessoal da família, né, principalmente, que conseguiu chegar com o jiu-jitsu nos Estados Unidos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e no Japão. Hoje todo mundo quer aparecer que já fez jiu-jitsu no mundo inteiro, então vem os historiadores contando histórias do jiu-jitsu. Às vezes tinham até outro nome, eles botavam o nome de Bartitsu, né, e de academias de MMA, né, cara? Só que naqueles tempos no MMA eles usavam a capa do casaco e usavam até espadas, né? Dependendo da época, era até espadachim no meio da mistura de arte. Então vamos ver esse vídeo aí e entender o que é o Bartitsu. Até lá, rapaziada. Os... E aí pessoal, sou o Fábio Kiel, estamos mais uma vez aqui no canal do mestre Sérgio Malibu e vamos falar de temas da história do Vale Tudo, Jiu-Jitsu e MMA. O tema de hoje é um pouco incomum. O Sherlock Holmes, personagem detetive mais famoso do mundo, lutava Jiu-Jitsu e MMA? Eu queria saber se o mestre Sérgio Malibu já assistiu algum filme do Sherlock Holmes e nas lutas que ele trava nos filmes, se existe aí algum indício que ele já tinha ideia desse conceito de MMA. Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar e conhecer a história da criação desse personagem. O Sherlock Holmes foi criado em 1887 pelo inglês chamado Arthur Conan Doyle, sendo listado no Guinness como o personagem de filme mais retratado da história. Agora, qual a ligação do Sherlock Holmes com Jiu-Jitsu e MMA? Para entender tudo isso, vamos voltar para o mundo real e falar de uma pessoa que foi importantíssima no universo das lutas, que foi Barton Wright. Nós podemos considerar o Barton Wright como um dos pioneiros em pôr em prática o conceito do MMA. Obviamente que essa ideia de uma luta com poucas regras já existia desde a antiguidade, como por exemplo o pancrácio na Grécia Antiga, mas esse conceito ele aparecia e sumia em diversas civilizações ao longo dos séculos. O Barton Wright foi um engenheiro nascido na Índia, de pai inglês, e que foi educado na França e Alemanha, e trabalhou com ferrovias e mineração em diversas partes do mundo. Em 1895, Barton Wright foi executar uma obra em Kobe, no Japão, onde ficou durante aproximadamente 4 anos, até 1898. Nesse período que ele esteve no Japão, ele teve contato com pelo menos 2 estilos de jiu-jitsu japonês, como o Shindo Fudo-ryu e o próprio judô de Kodokan. Aliás, o Barton Wright chegou no Japão numa época onde o judô já começava a dominar os cenários das lutas no Japão da época. Inclusive, essas lutas japonesas, ou seja, os estilos de jiu-jitsu, eram considerados obsoletos na visão que o imperador tinha de um mundo moderno. Assim que o Barton Wright voltou da Inglaterra em 1898, ele já estava apaixonado pelas artes marciais japonesas, o jiu-jitsu, e pela primeira vez na história da humanidade moderna, ele teve a ideia de acrescentar algumas técnicas de artes marciais ocidentais, como wrestling, savate, boxe e esgrima, e criar uma arte marcial que tinha como objetivo principal a autodefesa de um cidadão europeu da época. O Barton Wright, inclusive, acrescentou técnicas usando o próprio paletó e a bengala, que eram o tipo de vestimenta usado na época. Lembrando que essa ideia de misturar técnicas já havia aparecido diversas vezes em várias civilizações desde a Idade Antiga, mas seus criadores não tiveram necessariamente influência dos seus antecessores. O Barton Wright então organizou algumas apresentações em Londres desse seu sistema de luta com a ajuda de um wrestler local, e o sucesso foi tanto que ele planejou algo ainda maior. E finalmente em março de 1899 ele batiza o sistema dele de Bartitsu, que obviamente é uma referência ao jiu-jitsu japonês e uma junção do nome dele, que era Barton. A escola, ou clube, como chamava o Wright, era destinado somente às pessoas da alta sociedade londrina, e poucos meses depois da inauguração, Wright fez um novo investimento
que foi trazer 2 japoneses para ficar responsáveis pelo jiu-jitsu da sua escola. Esses 2 japoneses ficaram por pouco tempo, mas rapidamente foram substituídos por outros 2 japoneses que chegaram em Londres em abril de 1901, e esses 2 sim foram marcantes para a história das artes marciais mundial. Um deles foi o Yukio Tani, e o outro foi o Sadakazu Uenishi, apelidado mais tarde como Uraku. Yukio Tani lutou desafios, fez demonstrações, lançou um livro e ensinou por toda a Europa por vários anos. Uraku também ensinou, lutou e escreveu seu livro sobre jiu-jitsu, e principalmente ele foi companheiro do Conde Koma na Europa e no Brasil. Durante o ano de 1901, na escola de Bartitsu de Barton Wright, era possível treinar uma mistura de artes marciais, onde, assim como no MMA moderno, haviam professores especializados em cada área específica. O Barton Wright determinou que os responsáveis seriam os seguintes: no jiu-jitsu, os 2 japoneses, Yukio Tani e Uraku; no savate e boxe, um suíço chamado Pierre Devine; no wrestling, um outro suíço chamado Armand Chepilod; e na esgrima, um inglês chamado Alfred Hilton. Ou seja, foi a primeira escola de diversas artes marciais misturadas e já integradas sobre um único nome e sistema de ensino. Era o ancestral do que conhecemos hoje como MMA. Alguns fatores podem ter contribuído para a escola de Barton Wright ter fechado suas portas em 1902, apenas 3 anos após a sua inauguração. Uma dessas razões é que o Bartitsu foi concebido exclusivamente para autodefesa, sem a parte esportiva, ao contrário do MMA moderno. Outro aspecto que pode ter pesado é que o Bartitsu não era aberto ao público, impedindo que a grande parte da população tivesse acesso a esses treinos. Algumas pessoas têm trazido à tona histórias como essa do Bartitsu para minimizar e traçar alguma relação indireta e improvável com o MMA moderno, a família Gracie e o Vale Tudo brasileiro. Isso é um grande erro de interpretação, porque, como eu já disse, em outras civilizações já existiu esse tipo de conceito de luta, mas somente no Brasil, e com a perpetuação do Vale Tudo através da família Gracie e outros personagens brasileiros, japoneses, enfim, de várias nacionalidades, mas aqui no Brasil é que houve um ambiente possível do Vale Tudo florescer e dar início ao MMA. Bom, depois dessa história fantástica do Bartitsu, eu acho que a maioria já esqueceu o nosso tema inicial, que era: Sherlock Holmes lutava jiu-jitsu e MMA? Como eu havia falado no começo do vídeo, o Arthur Conan Doyle criou o personagem Sherlock Holmes em 1887 e foram sendo publicados vários contos desse personagem ao longo dos anos, e justamente no período em que o Bartitsu estava em atividade. Especificamente um conto publicado em 1903, chamado A Aventura da Casa Vazia, o Sherlock Holmes descreve uma luta que teve com seu principal inimigo, o professor Moriarty. Nessa luta fictícia, que aconteceu na beira de um precipício em uma cachoeira, o Sherlock Holmes conta como conseguiu vencer o Moriarty. O trecho do livro diz o seguinte, abre aspas: ele não tinha arma, mas correu na minha direção e jogou seus braços longos em torno de mim. Sentia-se ansioso para se vingar de mim. Cambaleamos juntos pela borda da cachoeira. Mas tenho algum conhecimento de Baritsu, ou um método japonês de luta corpo a corpo, o que me foi muito útil mais de uma vez. Esquivei-me de suas garras e ele, com um grito horrível, rolou desvairado por alguns segundos, tentando agarrar um arco às suas mãos. Mas apesar de todos os esforços, não conseguiu se equilibrar e caiu. A gente pode notar algumas observações. Por exemplo, Arthur Conan Doyle escreveu Baritsu, que obviamente foi um erro em relação ao termo correto, que era Bartitsu. Nós podemos levar algumas coisas em consideração, como a própria pronúncia do termo Bartitsu em inglês, que soa algo como Bartitsu. Obviamente que essa pronúncia pode ter confundido o escritor, que na hora de fazer a grafia escreveu Baritsu ou Baritsu. Outro ponto que podemos especular é que, como Sherlock esquivou do agarramento, ele pode ter usado algum tipo de queda que lançou o Moriarty no precipício. É claro que, pelo texto fazer uma descrição pouquíssimo detalhada, não é possível saber exatamente qual técnica foi usada. Algumas versões desse conto chegaram até mesmo a ser filmadas décadas mais tarde,
mas ficava a cargo da imaginação do diretor como que essa luta realmente tinha acontecido. Essa descrição genérica da luta deixa claro que o escritor não praticava o Bartitsu, mas podemos perceber que a escola de Barton Wright teve tal impacto na Inglaterra que até mesmo Arthur Conan Doyle fez questão de acrescentar a luta em seu conto. Bom, pessoal, é isso aí. Sherlock Holmes, então, sabia realmente lutar o Bartitsu e, consequentemente, algo do Jiu-Jitsu. E a gente consegue ver que esse conceito de união de artes marciais é um conceito que aconteceu em diversas oportunidades da história da humanidade e necessariamente esses criadores não tinham ligação entre si ou influência, como aconteceu exatamente até com o próprio Marco Rosa aqui no Brasil, mais recentemente no início do UFC moderno. Nós vamos estar falando sempre aí sobre temas ligados a essa questão da formação do Vale Tudo, do MMA e do Jiu-Jitsu, que são intrinsecamente ligados, e até o próximo vídeo. Um abraço. Vá até a lavanderia e peça para Juliana trazer meus kimonos lavados. Quero todos eles com fofo. Não esqueça.